Querido e amado de Deus, estamos entrando em mais uma série aqui no nosso canal, que é a série Virtudes. E com ela nós vamos descobrir como cada virtude é uma resposta direta para nós vencermos os pecados capitais. Essa série vai nos guiar para um crescimento espiritual, uma verdadeira cura de todas as doenças espirituais que atacam a nossa alma. E qual é o objetivo de tudo isso? Que nós possamos trilhar um caminho de liberdade em Cristo. O segredo para vivermos as virtudes é colocar os nossos olhos nos olhos de Cristo, porque é nele que nós encontramos o sentido de tudo, o sentido das nossas buscas, o sentido da mudança real na nossa vida. E você sabe quais são as armas para que você possa vencer os pecados que mais te afastam de Deus? No nosso dia a dia, as tentações e os pecados parecem ganhar cada vez mais espaço. E como nós podemos nos fortalecer para resistir e viver uma vida em santidade? Como que nós vamos trilhar esse caminho para ganhar o céu? E a resposta eu quero trazer com esta série, pois a resposta para uma vida de santidade, uma vida para vencer o pecado, está em buscar as virtudes. As virtudes são como que escudos. Sabe aquele escudo que a gente vê nos filmes que os grandes cavalheiros, que estão lutando, colocam para se defender um dos outros? Então as virtudes são como esses escudos que nos protegem, são como pilares colocados na nossa alma para sustentar a nossa espiritualidade e a nossa vida com Deus. Então, assistindo os episódios de hoje e os próximos episódios, nós vamos entender como essas armas espirituais podem transformar a sua vida, apoiados na palavra de Deus, nos ensinamentos dos santos e em exemplos práticos da vida e dos ensinamentos de Jesus, o Rei das Virtudes. E nessa série Virtudes, eu quero pedir a sua ajuda para que essa mensagem chegue a ainda mais pessoas. E para isso, basta você curtir, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho de todas as notificações, para que o YouTube entenda que essa mensagem é uma mensagem legal e chegue a muito mais pessoas. Convido também você a compartilhar nos grupos de WhatsApp, para que essa mensagem chegue até aquelas pessoas que você sente que necessita viver um caminho com as virtudes de Deus, um caminho de santidade. Prepare-se para fortalecer o seu coração e trilhar um caminho de virtudes que vão te aproximar do céu. Você já parou para pensar quais são os pilares que sustentam a sua vida espiritual, a sua vida ética e moral? Então nós vamos começar agora a entender quais são as virtudes humanas. Vamos pegar uma definição básica que nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica. As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam os nossos atos e ordenam as nossas paixões e guiam os nossos procedimentos segundo a razão e a fé. Conferem facilidade, domínio e alegria para se elevar uma vida moralmente boa. Nós podemos comparar as virtudes como aquelas vigas que existem numa construção, que são a base firme sobre a qual se apoia uma vida equilibrada e virtuosa. E é importante nós entendermos que as virtudes, elas são universais, elas perpassam qualquer cultura, as épocas, porque elas são valores, elas são ensinamentos fundamentais para a vida humana. Então, independente de onde você estiver, o tempo e a história são ensinamentos que vão ajudar você a viver íntegro, a viver de maneira reta e a viver de maneira santa. E aí você deve estar se perguntando, por que eu devo viver as virtudes? Você deve viver as virtudes porque elas ajudam você a formar o seu caráter, a moldar a sua personalidade. O que é um caráter de uma pessoa? O caráter de uma pessoa é o conjunto das decisões que ela toma, são os seus hábitos diários. Então o que acontece? As virtudes vão formar isso para que você tenha hábitos santos, para que você tenha hábitos saudáveis. As virtudes, elas vão formar também
as suas relações com as outras pessoas. Nós falávamos na série anterior sobre temperamentos e como esses temperamentos eles influenciam na forma como você se relaciona. Também aqui nas virtudes, as virtudes vão impactar profundamente quem você é. Porque a partir do momento em que você praticar as virtudes, você vai se tornar um ser humano totalmente diferente. As virtudes, elas dizem respeito a tudo que você toma como decisão na sua vida. Ou seja, desde quando você nasceu até o momento em que você partir deste mundo e for para o céu. As virtudes, elas são norteadores para a sua vida. Vamos dizer assim, são os norteadores estratégicos para que você atinja uma vida de santidade. Para cada virtude humana vai ter um antídoto, um remédio para um pecado capital. Ou seja, as virtudes praticadas, elas vão destruir o reino das trevas no seu coração. Elas vão destruir os pecados no seu coração. As virtudes humanas são alicerces para as virtudes sobrenaturais. A fé, a esperança e a caridade, que nos conduzem a uma vida em graça. Essa vida com Deus. As virtudes são ferramentas para que nós possamos vencer os pecados capitais. E aí você pode estar pensando, o que são os pecados capitais? Os 7 pecados capitais são atitudes ou inclinações que nos levam ao afastamento de Deus e podem dar origem a outros pecados. Vamos dizer assim, os pecados capitais são a mãe dos outros pecados. Esses pecados capitais são doenças espirituais que enfraquecem a nossa alma e prejudicam o nosso relacionamento com Deus. Eu vou falar aqui para você agora quais são os pecados capitais de maneira resumida e quais são as doenças espirituais que vêm a partir de cada um deles. Primeiro, eu quero trazer para você aqui a soberba. Então a soberba é o pecado capital. E ele começa da onde? Do excesso de orgulho e da autossuficiência, colocando você acima dos outros e até mesmo acima de Deus. O pecado da avareza, o segundo pecado capital, é um desejo desordenado de acumular os bens materiais ou riquezas. E aí vai criar uma doença em você, onde você vai negligenciar a generosidade. E o terceiro pecado capital é a luxúria. E aí ela vai produzir que doença espiritual na nossa alma? Vai ser a busca desordenada pelos prazeres sexuais, colocando os desejos acima da dignidade humana. O quarto pecado capital é a ira. Ou seja, vai criar aquela doença espiritual que vai fazer você ficar com raiva excessiva, descontrolada, que vai levar você a atitudes vingativas e destrutivas. O quinto pecado capital é a gula, que é o excesso no comer ou beber. E vai fazer você buscar satisfação nos prazeres da comida e bebida de forma desordenada. Sexto pecado capital, a inveja. Vai fazer com que você tenha uma tristeza ou um desgosto pelo bem ou sucesso dos outros, desejando o que os outros possuem. O sétimo pecado capital é a preguiça. Vai gerar negligência em cumprir os deveres, especialmente os deveres espirituais. E isso por conta do comodismo e da apatia. Agora, é importante nós percebermos que cada um desses pecados podem ser combatidos por meio de uma prática de virtude oposta. De que maneira, gente? Por exemplo, a humildade ela vai combater a soberba. A generosidade vai combater a avareza, ou seja, vai ser um remédio. Então, nos próximos episódios, nós vamos nos aprofundar em cada uma das virtudes. E aí a gente vai entender como essas virtudes vão vencer os pecados e você vai poder viver uma vida na graça de Deus. Santa Faustina, no seu diário, nos deixou um exemplo poderoso de uma vida dedicada à busca das virtudes. Santa Faustina acreditava que as virtudes eram um caminho para a santidade e que sem as virtudes nós não seríamos capazes de refletir verdadeiramente o amor de Deus. Nas palavras de Santa Faustina, a gente vê um ecoar como um convite para cada um de nós
para o cultivo das virtudes. E quais são essas virtudes que nós somos chamados a cultivar? A prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. Também as virtudes teologais, como nós falamos, a fé, a esperança, a caridade, que são os pilares que nos sustentam nas lutas contra as nossas fraquezas e os nossos pecados. E eu quero pegar aqui o nosso diário de Santa Faustina, no número 678, que vai dizer assim: a essência das virtudes é a vontade de Deus. Quem cumpre fielmente a vontade de Deus exercita-se em todas as virtudes. Adoro e bendigo a santa vontade de Deus em todos os acontecimentos e circunstâncias da vida. Veja que lindo. A virtude é nós praticarmos a vontade de Deus. Por isso que Deus enviou Jesus e Jesus era o rei das virtudes. Por quê? Porque ele praticava plenamente a vontade de Deus. Também nós temos ali a coroa das 10 virtudes de Nossa Senhora, onde nós vemos que ela praticava tão bem a vontade de Deus, como Nossa Senhora nós somos chamados a viver as virtudes. Assim como Jesus viveu, São José viveu, porque quem cumpre fielmente a vontade de Deus exercita-se em todas as virtudes. E eu quero convidar você agora a pegar a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Então essa palavra nos convida a vivermos as virtudes. Que Jesus nesse momento venha nos ensinar a nos esvaziarmos de nós mesmos e a buscar sobre o nosso coração tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre. Sim, Jesus, ajuda-nos a viver tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, Senhor Jesus. Que tudo aquilo que é mal no nosso coração seja extirpado pelo bem. Tudo que é virtuoso venha sobre nós, Senhor Jesus. Tudo que é louvável venha sobre nós, para que os nossos pensamentos sejam purificados, para que os nossos pensamentos sejam santos, sejam agradáveis a Ti. E eu convido você agora a abrir Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, que vai dizer assim: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E é isso que nós queremos pedir a Deus no início desta nova série. Que a casa que é nossa vida seja edificada sobre a rocha. E a rocha consiste em imitar o Evangelho de Cristo, a vida de Cristo. E nós queremos, Senhor Jesus, no início dessa série onde nós estamos querendo as virtudes sobre nós, para remediar os pecados que nos afastam de Deus, para curar as doenças espirituais da nossa alma. Nós queremos, Senhor Jesus, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, dos carismas, para que nós possamos frutificar o Espírito no nosso dia a dia, frutificar o Espírito na vida daqueles que convivem conosco. Sim, Senhor Jesus, auxilia-nos na busca das virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade, e nas demais virtudes que vamos apontar durante esta série. Ensina-nos, Senhor Jesus, a ser como o Senhor era, perfeito em todas as virtudes. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. E a gente pode dizer até hoje, né? Santa Faustina, auxiliai-nos a viver as virtudes. E você pode ajudar o nosso ministério com qualquer quantia e manter esses vídeos no ar. Basta você contribuir através da chave Pix, apostolado
@divinamisericordia.com.br. Encerramos o vídeo de hoje dizendo: Jesus, eu confio em vós.